Fala galera padrão ouro, tudo bem com vocês? Família Pro Medicina, Bruno Pires aqui. Voltamos com mais um vídeo hoje, Medicina da Vida Real. Nosso tema de hoje é rinossinusites. Vamos falar bastante coisa sobre isso. Antes de mais nada, se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, curte o vídeo, se inscreve, solta aquele like pra gente, compartilha com os amigos e chega de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem. Bom pessoal, rinossinusites são quadros que acometem os seios paranasais. Esses seios paranasais são como se fossem cavidades, né, nos nossos ossos do crânio, né, osso frontal, né, osso aqui maxilar, osso perto do osso esfenoidal. São cavidades onde originalmente naquele espaço você encontraria ar, por exemplo, né? E esse espaço dentro do osso, esses seios, né, paranasais, você tem um epitélio, muitas vezes com cílios, e basicamente ali dentro você tem líquido e ar. Mas não é comum ter um processo inflamatório dentro desses espaços. Justamente quando isso acontece, a gente está diante de um quadro de rinossinussite. Então, por definição, a rinossinussite ela se apresenta como um quadro inflamatório desses seios paranasais. Seios frontais, seios maxilares e mais internamente seios etimoidais e seios esfenoidais. Bom, a rinossinussite é muito comum, gente, é um dos quadros respiratórios e não só respiratórios, de modo geral, dos mais comuns na população mundial, né? É claro que existe também uma sazonalidade, em alguns períodos do ano a gente pode ter maior frequência de quadros de rinossinussite no inverno, por exemplo, por conta da maior quantidade de partículas de impureza retidas no ar que a gente está respirando, né? Isso predispõe quadros respiratórios como sinusite, gripe, resfriado, inclusive quadros oculares como conjuntivite também. Mas, de modo geral, ela é classificada de acordo com o tempo de duração dos sintomas e também com a frequência que esses quadros acontecem em uma pessoa. Então, por exemplo, a rinossinussite aguda é quando uma pessoa apresenta a manifestação clínica da doença por um período de até 4 semanas. Então, seria a rinossinussite aguda. Rinossinussite subaguda é quando a pessoa está apresentando a clínica, está manifestando os sintomas por um período entre 4 a 12 semanas. Já na rinossinussite crônica, quando uma pessoa apresenta a doença, os sintomas, sinais, por mais de 12 semanas. Então, isso em relação à apresentação da doença. Agora, em relação à frequência da doença, a gente pode ter um quadro de rinossinussite recorrente. Então, é quando uma pessoa apresenta vários episódios de rinossinussite aguda ao longo de um ano. Ou a gente pode ter a rinossinussite crônica com período de agudização. Então, por exemplo, a pessoa passa 6 meses com rinossinussite crônica. E durante esses 6 meses, você pode ter quadros agudos, né, diante de uma rinossinussite crônica que a pessoa tem. Então, seriam agudizações, pioras do quadro em uma pessoa que tem a rinossinussite crônica. É diferente de rinossinussite aguda recorrente. Sacaram a diferença? No quadro de rinossinussite aguda recorrente, a pessoa não tem rinossinussite crônica e ao longo de um ano ela apresenta vários episódios de rinossinussite aguda. Agora, num quadro de rinossinussite crônica recorrente, ocorrem agudizações da doença, ou seja, a pessoa, por exemplo, está passando 6 meses só com uma tossezinha, mas durante vários momentos ela tem piora da tosse, produção de muco, né, catarro purulento, dor de cabeça, a tosse piora. Então são quadros diferentes que o médico tem que saber reconhecer, porque o tratamento pode ser um pouco diferente também. Ainda na parte de classificação, isso aí está mais relacionado com a rinossinussite crônica,
a gente pode classificar de acordo com a presença de pólipos nasais. Então, rinocinusite crônica com pólipo ou sem pólipo. O que é um pólipo, né? Um pólipo, gente, é o crescimento anormal de um epitélio. Acontece muito, por exemplo, no trato gastrointestinal, né? No intestino. Tanto é que as pessoas fazem aí, eventualmente, colonoscopia para ver se tem pólipo, porque pode ser um início de um processo tumoral, por exemplo. Na cavidade nasal e nos seios paranasais também podem ter pólipos. Tanto nos seios não tão frequente, mas mais na cavidade nasal, né? Então, na mucosa aqui nasal, a presença de pólipos, isso predispõe, tá? Existem estudos mostrando uma certa relação positiva na presença de pólipos com a manifestação de rinocinusite. Então, é como se fosse um tecido que cresce erroneamente e forma como se fosse um cogumelozinho. Às vezes não forma um cogumelo, mas ele gera uma protuberância para dentro da mucosa nasal. Então, por exemplo, quando uma pessoa está investigando rinocinusite crônica, pode ser que seja necessário fazer uma endoscopia nasal. E aí o endoscopista vai lá e avalia a presença de um pólipo ou mais pólipos. Aí pode ser indicado remover ou não. Então depende da situação. Então existe a classificação também. Rinocinusite crônica com pólipo ou sem pólipo. E esses pólipos geralmente, quando estão presentes, eles estão se manifestando na mucosa nasal. Beleza? Bom, classificamos. Agora vamos falar o seguinte. Quais são os fatores de risco? Vou dar um gole d'água aqui, ó. Ô, Glória. Quais são os fatores de risco para manifestar quadro de rinocinusite? Ó, alguns fatores de risco estão mais associados com rinocinusite crônica do que com aguda. Mas eu vou falar aqui de modo geral, até fiz uma lista aqui. Primeiramente, o tabagismo, ele tem relação positiva, é um fator de risco para os dois casos, tanto rinocinusite aguda quanto crônica. Por quê? Porque o tabagismo, além de ser, né, uma forma que a pessoa tem de colocar nas vias respiratórias impurezas presentes, né, no cigarro, algumas substâncias do cigarro elas também atrapalham a movimentação dos cílios, né, presentes na mucosa nasal. E os cílios, eles têm um movimento que serve para limpar aquelas cavidades, limpar de impureza, limpar de micro-organismo. E essas toxinas do cigarro, elas deixam os cílios mais letárgicos, né? Ela impede um pouco a movimentação deles. Então, o normal seria eles ficarem lá para limpar as impurezas. Algumas toxinas do cigarro fazem os cílios ficarem mais lerdos, então eles ficam mais devagar. E aí, como eles ficam mais devagar, isso favorece a retenção de impureza e proliferação de micro-organismo. Consequentemente, quadros inflamatórios e rinocinusite, beleza? Então, o tabagismo é um fator de risco aí bem importante, bem relacionado com os dois quadros. Obstruções da drenagem dos seios paranasais, né? Então, todos esses seios paranasais, frontal, maxilar, etimoidal, esfenoidal, existem canais, né, por onde o líquido presente, o muco presente dentro desses seios é drenado para a cavidade nasal e para a nasofaringe. Agora, qualquer tipo de obstrução, seja mecânica ou seja algum defeito genético, eu vou falar aqui, obstruções da drenagem desse muco favorecem, predispõem quadros de sinusite. Nesse caso, está mais relacionado com rinocinusite crônica. Ah, Bruno, você falou aí de obstrução com fator genético envolvido, como assim? Pois é, existe uma doença que é a fibrose cística que ocorre um defeito no canal de cloro, de cloreto especificamente, e isso pode deixar o muco mais espesso. Com esse muco mais espesso, a drenagem do muco dos seios paranasais fica mais difícil, porque é como se fosse, imagina, o cílio está lá empurrando um conteúdo mais líquido, menos viscoso. Se esse muco ficar mais espesso, é mais difícil para o muco conseguir, né, deslocar aquele conteúdo. Então isso favorece também a proliferação de micro-organismos. E existem doenças também da própria motilidade ciliar. Então são as duas principais causas genéticas, né, duas principais doenças genéticas que
são fatores de risco para a sinusite crônica. Então, defeito da motilidade ciliar, então os cílios vão movimentar mais devagar ou não movimentam, e aí você tem acúmulo de muco que predispõe à proliferação de micro-organismos. Ou então a fibrose cística, que aí não é uma doença da motilidade ciliar, e sim um defeito do canal de cloro que gera um muco mais espesso e também vai dificultar a drenagem e favorece a proliferação de micro-organismos. Outros fatores de risco são doença do refluxo gastroesofágico. Então quem tem refluxo tem um fator de risco principalmente relacionado à rinocinusite crônica. Rinite alérgica, asma, bronquite também são fatores de risco tanto para a rinocinusite crônica quanto aguda. Fora questões também de trauma, né? Algumas pessoas que sofreram algum trauma craniano, seja por um acidente ou às vezes cirurgicamente mesmo, né? Uma neurocirurgia ou uma cirurgia nasal, alguns traumas podem acabar facilitando o contato desses seios paranasais com a cavidade da orofaringe, da nasofaringe, e aí você tem um caminho mais fácil para o micro-organismo chegar lá dentro e se multiplicar. Então, traumas também são fatores de risco aí para a rinocinusite, beleza? E aí, desvios de septo, alterações da cavidade nasal também são fatores de risco para rinocinusite. Então, adenoide, desvio de septo, isso também tem relação com esses quadros, beleza? E como é que é a clínica que esses pacientes manifestam, né? A clínica da rinocinusite crônica para aguda, elas são bem semelhantes. O principal fator de diferenciação é justamente o tempo da doença. Mas existem algumas diferenças sutis aí nesses dois quadros. Vamos começar pela aguda então. Quais são os sintomas mais comuns da rinocinusite aguda? O primeiro e mais comum, nos dois casos, é a tosse. E essa tosse, ela pode ser seca ou ela pode ter liberação de escarro, né, de muco. E esse escarro, dependendo da consistência dele, ele pode indicar mais um quadro viral ou um quadro bacteriano, ou até mesmo um quadro com complicações, por exemplo, uma necrose do seio maxilar que gerou um hemocinos. O que é isso? Um sangramento que o sangue ocupou o seio maxilar. Então, por exemplo, uma pessoa tem tosse, essa tosse sai um conteúdo menos viscoso, mais mucoide, parecido com uma coriza. Isso tem relação com um quadro de rinocinusite aguda viral, por exemplo. Agora, se essa tosse tem um escarro mais esverdeado ou mais amarelado, com um odor mais fétido, mais purulento, isso tem relação com uma rinocinusite bacteriana. Agora, se você tem um muco mais amarronzado, ou então uma secreção, um escarro com traços, né, vermelhinhos, isso tem relação com complicações de necrose, destruição do seio paranasal e sangramento, por exemplo. Tá? Então são quadros um pouco mais graves. Então tosse é muito comum. A liberação do muco, ela também geralmente está presente e pode ser uma liberação anterior, né? Por exemplo, através do próprio nariz ou pela boca, ou pode ser um muco com secreção posterior. Como assim? A pessoa sente que tem algum conteúdo pingando lá na garganta. A gente chama também de dripping pós-nasal. Então sente que tem um negócio lá pingando lá atrás, aquilo incomoda, a pessoa fica forçando para poder tossir. Então a liberação de muco é muito comum também. Alteração do olfato, hiposmia ou anosmia. A pessoa sente o odor, né, com menos intensidade ou ela fica sem sentir o odor. Isso também é muito comum na rinocinusite aguda e pode estar presente também na rinocinusite crônica. E aí, dor à palpação, né? Às vezes a pessoa fala que está com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Poxa, mas será que é uma cefaleia ou será que é uma sinusite dos seios frontais que estão gerando dor de cabeça? Às vezes não acontece aqui ao redor do olho, às vezes pode estar acontecendo mais internamente. Pô, tô com dor de cabeça que é mais aqui na frente, mas não é aqui não. Pode ser uma rinocinusite dos seios esfenoidais. Então, dor de cabeça, cefaleia mais frontal é um sintoma que está presente, é mais frequente na aguda do que na crônica. E dor à palpação
local também é muito sugestivo de um quadro de rinocinusite e está mais associado com a rinocinusite aguda, beleza? A halitose. Halitose, o que é isso? A alteração do hálito, né? Um hálito com um odor mais fétido. Isso geralmente está presente em rinocinusite crônica ou rinocinusite aguda bacteriana, beleza? Então, show de bola, show de bola. Agora, galera, como que é feito o diagnóstico? Vamos lá, o diagnóstico, geralmente ele é clínico, não é necessário um exame de imagem, né? Em todos os casos para você diagnosticar a sinusite. Se você tem noção, uma noção básica de clínica médica, você consegue diagnosticar um quadro de sinusite crônica ou aguda. Agora, se for necessário lançar exame de imagem, né, uma pessoa que tem rinocinusite aguda frequentemente ou uma rinocinusite crônica, você pode lançar mão de um exame de imagem para quê? Para investigar se tem alguma alteração estrutural, para investigar se tem, né, a presença de sangramento naquela cavidade, naquele seio paranasal. O exame de imagem mais adequado é a tomografia computadorizada. Ele consegue avaliar bem. O raio-x não é muito usado, né? Só usava raio-x quando não tinha tomografia de maneira mais difundida. Agora, muitas vezes pode ser feita uma rinoscopia, uma endoscopia mesmo, né? Que os próprios otorrinos, laringologistas, muitos sabem fazer. Mas para que isso? Para avaliar a alteração estrutural ou a presença de pólipos. Lembra que também tem o pólipo na jogada? Então, o diagnóstico ele é clínico, história do paciente, sinais e sintomas, quando necessário, exame de imagem, tomografia, por exemplo, ou endoscopia, para avaliar a presença ou ausência de pólipos. E quais são as causas, né, das rinocinusites? As causas mais frequentes, pessoal, são micro-organismos. Tem aquelas causas genéticas que eu falei aqui, defeitos da motilidade ciliar, espessamento do muco, como no caso da fibrose cística, causas estruturais, mas as causas mais comuns são micro-organismos. Virais, bacterianos, fúngicos, por exemplo. Os mais frequentes são as virais. Então, por exemplo, qualquer vírus que acometa a via respiratória, influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, rinovírus, coronavírus, os mais comuns, influenza, rinovírus e coronavírus, são as maiores causas de rinocinusite, né? E a pessoa vai ter, por exemplo, nesse caso, um escarro com uma aparência mais mucoide. Em relação às bactérias, aí tem uma diferença no caso de rinocinusite aguda para rinocinusite crônica. Bom, vamos lá. No caso da aguda, no caso de todas, as mais comuns são 3 tipos, tá? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, aí ó, não é o vírus não, tá? Embora tenha no nome influenza, Haemophilus influenza é uma bactéria, beleza? E Moraxella catarrhalis. Então, quando eu vou tratar um paciente com sinusite crônica, eu tenho que usar um esquema antimicrobiano que pegue todas essas 3. Ah, mas por que não faz algum exame específico para saber qual que é? Porque não vale a pena. Então, não vale a pena, o paciente perde tempo. Então, você vai escolher um esquema antimicrobiano que vá matar as 3 bichas. Vai matar Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis e Haemophilus influenza. Agora, até fiquei mais tenso aqui, tomar um gole d'água. No caso de rinocinusite crônica, a gente tem outros micro-organismos que podem estar associados. Por exemplo, Staphylococcus aureus tem bastante relação com modificações estruturais dos seios paranasais, principalmente pós-neurocirurgia. Você tem que lembrar desses caras também. Pseudomonas aeruginosa e micro-organismos anaeróbios. Ah, Bruno, mas porra, e daí? O que isso vai mudar? Isso vai mudar na escolha do antimicrobiano. Pois é. Porque, por exemplo, um tratamento básico de rinocinusite aguda, você pode lançar a mão aí 3 antibióticos, né? Você pode fazer um esquema, por exemplo, de amoxicilina com clavulanato, junto com o macrolídeo, por exemplo, azitromicina.
Então o paciente faz um esquema de amoxicilina com clavulanato junto com azitromicina. Mas ele pode fazer até amoxicilina puro, mas seria interessante fazer com uma dose dobrada. Por que isso? Porque existe um tipo de Streptococcus pneumoniae, dessa bactéria, que tem resistência a penicilinas, a amoxicilina. E a resistência é através de um mecanismo que não adianta você dar o clavulanato, porque não vai ter eficácia, porque essas bactérias não têm a enzima beta-lactamase que destrói a amoxicilina. É através de um outro mecanismo, que seria um mecanismo de ligação ao antibiótico da própria bactéria, reduzindo assim a eficácia. Então, se eu aumentar a dose, se eu dobrar a dose da amoxicilina, aquelas proteínas de ligação à penicilina da bactéria já vão estar todas saturadas, e aí vai sobrar antibiótico livre para poder agir e matar a bicha, matar a bactéria. Então, nesse caso, o clavulanato não se faz tão necessário, não é tão interessante. Então, seria bacana fazer um esquema de amoxicilina, se você desconfiar de pneumococo resistente, dose dobrada, junto com macrolídeo, azitromicina. Ou você pode lançar a mão de uma quinolona respiratória, por exemplo, levofloxacino ou moxifloxacino. Beleza, Bruno, mas e no caso das rinossinusites crônicas? Aí você tem que lançar a mão de antibióticos que tenham ação contra anaeróbio e também tenham ação contra a pseudomona. Então algumas quinolonas fazem isso, né? Por exemplo, moxifloxacino pega anaeróbio, pega a pseudomona, ou você pode fazer esquemas associados, né, de uma cefalosporina ou de uma penicilina junto com o macrolídeo. Então aí tem que escolher, só que você tem que ampliar o espectro antimicrobiano. Por isso tem que pegar também Staphylococcus aureus e tem que pegar pseudomona e anaeróbio. Beleza? Então, esquema antimicrobiano. Já no caso de alterações genéticas ou alterações estruturais, como pólipo, isso requer um tratamento específico. Então, remover o pólipo, tratar, não tem como você curar um paciente com fibrose cística, mas lançar a mão de agentes mucolíticos, né, para você conseguir deixar aquele muco menos viscoso e facilitar a drenagem dele. E também existem os sintomáticos, né? A pessoa está com dor de cabeça, ela pode lançar a mão de um analgésico, uma dipirona, ou você tem uma inflamação muito abundante, pode ser necessário fazer um corticoide inalatório ou um corticoide via sistêmica, né? Então, antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, mucolítico, N-acetilcisteína, por exemplo. E, às vezes, né, descongestionante nasal. Eu não encorajo ninguém a ficar usando descongestionante nasal, porque aquele negócio vai viciar a pessoa, vai ficar andando a vida inteira com aquele negócio na bolsa, aí cheirando aquele troço, vai ficar viciado. Agora, se estiver muito incomodada, muita congestão, aí de vez em quando pode ser que você precise usar, né, para ficar mais confortável, beleza? Bom, gente, então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dá aquela moral pra gente. Não esquece não, se inscreve aí, dá o like e vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá, tchau.